ameaçado, ele tem dificultado, ele tem gerado todo tipo de tribulação e problema, e ele tem afligido uma mulher. E aí nós sabemos que o dragão é Satanás, e nós estudamos na semana passada que esta mulher é a referência ao povo de Deus, a igreja. Tanto a igreja do Velho Testamento, que era o povo de Deus, o povo de Israel, geograficamente estabelecido, politicamente estabelecido, quanto a igreja do Novo Testamento, que aí não tem mais fronteiras geográficas, é o Israel espiritual de Deus, é todo aquele que crê em Cristo Jesus. A mulher do texto é inicialmente o povo de Israel. E por que ela é descrita aqui como uma mulher? Porque o próximo personagem que aparece é o filho que esta mulher tinha que dar à luz. Este filho, a referência é a Cristo. Então a mulher sofria fortes dores de parto. Por quê? Porque Satanás, a grande serpente, dificultava a existência desse povo e dificultava o plano de Deus no âmbito humano, porque no âmbito de Deus ele não gera dificuldade nenhuma para Deus, porque ele não pode se interpor entre Deus e sua vontade, mas no âmbito humano, este inimigo de Deus, ele prejudicava o povo de Deus, prejudicava o povo de Israel, dificultava a vida desse povo, para que o descendente, aquele que tinha sido prometido por Deus, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o dragão, ou seja, Satanás, não viesse. E então nós estudamos desde Daniel que os últimos 400 anos antes do nascimento de Jesus são anos extremamente difíceis para o povo de Israel. Eles vão passar por várias dominações, por momentos de escravidão, e coisas absurdas, atrocidades vão ser cometidas contra este povo, culminando na véspera culminando no nascimento de Jesus Cristo, com a morte dos filhos primogênitos, homens, ordenada por Herodes, quando Cristo Jesus era um infante. Ou seja, todos esses ataques é o que está descrito aqui nos 6 primeiros versículos, como este ataque feroz, este ataque odioso, hediondo contra a mulher. Então nós temos o dragão, que é Satanás, temos a mulher, que é o povo de Deus, a igreja, e temos o menino, o filho desta mulher. Este é Cristo Jesus. E então, nos versículos 5 e 6, diz que este Cristo nasceu, ele foi vitorioso e ele venceu o dragão, a grande serpente. E ele encerra o domínio desse dragão e dessa grande serpente. Ainda assim, esta mulher, que é a igreja, ela foge para o deserto e ela aguarda, sendo sustentada pelo próprio Deus, o dia glorioso da revelação dos filhos de Deus e do término, do último ato nessa história desse conflito. Então, é a referência à igreja que nós somos hoje, que está num lugar, não num lugar deserto no sentido de aridez, mas no sentido de um lugar difícil, um lugar perigoso, um lugar problemático, mas um lugar onde você tem tempo para aprender, tem tempo para crescer. E neste lugar, Deus tem sustentado esta igreja até a volta do Senhor Jesus. É exatamente neste ponto que nós nos encontramos. Nós somos essa igreja aqui descrita como uma mulher que foge para o deserto, mas lá no deserto, no final do versículo 6, ela é sustentada pelo Senhor, e aí aparece um tempo que é 1200 anos, e essa referência de tempo, ela não deve ser tomada como uma referência exata, mas é a referência de qual tempo que a igreja vai existir. Para nós o importante não é descobrir quanto dura este período que é descrito aí como 1260 dias. O importante é saber que a história da igreja tem uma cronologia. Ela começa, ela tem meio e ela tem fim. Então nós não vamos viver aqui neste deserto por toda a eternidade. Tem um dia que Deus estabeleceu em que o seu Filho virá e ele levará a sua igreja, encerrará essa história aqui e iniciará novos céus e nova terra. Muito bem, esta é a história contada com figuras, obviamente, mas no âmbito terrestre. E aí, como eu disse para vocês, o capítulo 12, a segunda parte deste livro de Apocalipse, ele começa a descrever a história no âmbito celestial também. E agora o que nós temos a partir do versículo 7 é a mesma história do versículo 1 ao versículo 6, só que agora contada pela ótica, pelo ponto de vista de quem está no céu. E pelo ponto de vista de quem está no céu, o que aconteceu foi uma grande batalha. Nós podemos escrever como uma batalha celestial. Houve peleja no céu, é isso que João está dizendo. Houve uma guerra, um conflito no céu.
Este conflito era entre os anjos, coordenados por Miguel, e entre Satanás, com os demônios que o seguiam, que nós já lemos em outra parte que era 1/3, né? Se você olhar lá na primeira parte lá, 1/3 destes seres celestiais, 1/3 das estrelas, como é dito na primeira parte aí que nós lemos, 1/3 saiu com Satanás, foi seduzido pelo dragão, pela grande serpente. Então, Miguel, com 2/3, fez peleja contra o dragão, a grande serpente, com 1/3 do céu. Ou seja, é uma descrição de que houve uma guerra, uma grande guerra nas regiões celestes. Esta batalha, ela não foi vencida, obviamente, por Miguel. Miguel faz parte das colunas vencedoras. Mas essa batalha, ela foi vencida de uma maneira muito espetacular, e não foi simplesmente por um anjo, e nem por miríades e miríades de anjos. Ela foi vencida por uma única pessoa, que é descrita lá na primeira parte como Filho, e que aqui vai ser descrita como Jesus Cristo. Pela morte dele na cruz, essa batalha foi encerrada e foi vencida. Então a segunda parte é a mesma história, mas contada agora pela ótica de quem está no céu. É interessante porque esta mesma batalha já foi descrita lá em Daniel capítulo 10. Se você fizer uma releitura ou voltar o vídeo que nós temos lá de Daniel capítulo 10 e ouvir ou assistir ou ler, você verá que esta batalha, ela já foi descrita no Antigo Testamento. Porque essa batalha não é uma batalha restrita a um período, uma época, um tempo. Essa batalha acontece desde quando Satanás se rebelou. Ele tenta aqui na esfera física e no tempo atingir a igreja, para que ela tivesse, no Antigo Testamento, para atingir o próprio Filho de Deus. Uma vez que ele não conseguiu atingir, e uma vez que ele foi derrotado, ele continua tentando atacar a igreja, porque ele não pode atacar Deus, e os seus dias estão contados e determinados, e a grande fúria, nós vimos aí no versículo 12, ele está em grande fúria, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, então ele tenta destruir o que ele pode, nesse pouco tempo que ele tem. O apóstolo Paulo, falando sobre isso lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está descrevendo lá em Efésios capítulo 6 é o mesmo também que João está descrevendo aqui, uma batalha celestial. Uma batalha onde um dos lados já foi decretado como um lado derrotado, uma batalha em que os filhos de Deus não travam no âmbito daquilo que é físico, mas nós temos um representante, Cristo Jesus, e ele trava essa batalha no âmbito espiritual por nós. A batalha de Miguel e seus anjos contra o dragão e seu exército acaba com a derrota do dragão. Isso eu não posso ter nunca dúvida nenhuma, e é o que diz aí os versículos 7 e 8, que são os primeiros versículos deste texto, né? O versículo 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E aí nós vamos para a segunda parte, que é uma parte interessante. O primeiro ponto para nós aí é que houve esta batalha, que houve esta guerra. O segundo ponto importante para nós é que esta batalha foi encerrada com uma vitória no âmbito celestial. E no âmbito celestial, esta vitória, ela é consequência da ação de Cristo. A ação poderosa de Cristo, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, foi a ação de derrotar definitivamente Satanás. E quando acontece essa derrota, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, o próprio Senhor Jesus expulsa Satanás da presença de Deus. E ele é lançado na terra, ele é lançado nas regiões, ele é lançado das regiões celestes, para que ele não faça mais o que ele antes fazia na presença de Deus. Veja, Apocalipse 12 nos fornece pelo menos 5 maneiras em que a obra do diabo se manifestava nas regiões celestes contra nós. Contra nós. Então, vamos novamente fazer a leitura dos versículos 9 e o início do versículo 10. Lá diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vejam só, Satanás, que é descrito aí também como a antiga serpente, agora ele se tornou um grande dragão, e como um dragão ele impõe fortes aflições contra o povo de Deus. Segundo, ele tentou destruir Cristo, mas falhou. Terceiro, ele é acusador, ou seja, ele fala nas regiões celestes contra os filhos de Deus. E esse é um ponto importante. Você já ouviu falar, e nós acabamos de ler, que Satanás foi expulso das regiões celestes e foi lançado na terra, e foi dito: ai dos moradores da terra. Quando é que isso aconteceu? A maioria de nós cristãos acreditamos que isso aconteceu lá no período do Éden. Por isso que Satanás aparece lá no Éden em forma de serpente, tentando os nossos pais. E então muitos acreditam assim: olha, Satanás foi expulso lá, e por isso que ele estava aqui na terra, e por isso que ele enganou os nossos pais, e por isso que eles caíram. É fato que Satanás naquela época já era caído, mas caído não significa expulso, ele era caído. Por que caído? Porque ele já tinha se rebelado contra Deus no céu. Lembra que aqui o texto de Apocalipse não é um texto falando do fim da história, mas é um texto que conta a história como um todo. E na história como um todo, se você voltar nos primeiros versículos, o versículo 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que João está descrevendo aqui é coisa que aconteceu antes, lá no princípio. E o que aconteceu no princípio? Aconteceu que Satanás se rebelou contra Deus. Antes ele era um anjo de luz, feito por Deus, e ele tinha um posto privilegiado no céu. Mas ele se orgulhou, se arrogou e tentou usurpar um posto que era de Deus. Por isso que ele é chamado de sedutor, porque não só ele fez isso, mas ele seduziu a terça parte dos seres celestiais junto com ele. Quando isso aconteceu? Nós não temos como dar uma data do nosso tempo para isso, e nós não sabemos como é que isso aconteceu na eternidade. Nós sabemos nas regiões celestes. O que nós sabemos é uma coisa, que no princípio da nossa existência, quando os nossos pais estavam no Éden, Satanás já apareceu lá como um tentador. Mas ele não estava expulso do céu. E sabe como eu sei que ele não estava expulso do céu? Se você pegar o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó, acredita-se que é um dos livros mais antigos escritos em toda a Bíblia. Embora a posição dele dentro dos livros não seja a primeira, mas ele é possivelmente o mais antigo. Ele não conta a história mais antiga, mas é o livro mais antigo. Mas na contação da história, o que nós encontramos? No início do livro é dito que num dia em que Deus chamou os filhos dos homens para prestar contas, os filhos dos homens tinham que comparecer na presença de Deus. Nesse dia veio também Satanás, e Deus falou com Satanás, e Deus perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: eu estou vindo de rodear a terra. E Deus fala com ele: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem leal, homem temente, que se desvia do mal. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Ele não estava expulso das regiões celestiais, ele não estava expulso do céu, ele tinha acesso. Ele já era caído, mas ele tinha acesso, ok? E o que Satanás fazia diante de Deus? Tanto o livro de Jó nos dá um exemplo disso, porque Satanás chega lá e fala para Deus: tudo bem, Jó é um homem bom, é um homem leal, é um homem justo. Inclusive tem o nosso aniversariante do dia, que é o Jó também, né? Parabéns, Jó, Deus abençoe bastante. Mas esse Jó aqui, ele foi acusado por Deus, acusado diante de Deus por Satanás. E Satanás disse o quê? Satanás falou para o Senhor assim: mas ele não é tão justo assim, nem tão íntegro assim. O que ele faz na realidade é resultado de todas as coisas boas que o Senhor deu para ele. O Senhor deu para ele riqueza, o Senhor deu para ele uma família bonita, filhas belas, o Senhor deu para ele tudo de bom e tudo do melhor, nada acontece de ruim, ele é saudável, ele não é doente.
ele tem um bom casamento, ele tem muitos filhos, ele tem muitos amigos, tem muitos parentes, por que ele haveria de fazer alguma coisa errada? Aí Deus vai e diz para Satanás: tá bom, então vai lá e tira essas coisas boas dele e vamos ver o que acontece. Bom, isto é um grande exemplo do que Satanás faz diante de Deus em relação aos homens, ou fazia, né? O que ele fazia era acusar. Este era o papel dele. Ele não só era aquele rebelado do céu, sedutor de muitos anjos e que os fez cair, mas ele também é o acusador dos crentes diante de Deus. Há uma quarta ação dele ainda nas regiões celestes. O diabo de lá lança dardos ardentes de tentação. Satanás tenta os homens e os tentou severamente e continua tentando através do que? De setas que ele lança, e ele lança no coração e na mente dos homens. Ele sabe como fazer isso. Uma quinta ação, uma quinta maneira do diabo se manifestar é exatamente através do fato de que, uma vez que ele é acusador dos cristãos, dos filhos de Deus, o que ele faz diariamente é chantagear os filhos de Deus com seus próprios pecados. Então o diabo chega na mente de uma pessoa e diz assim: ó, você não pode ser crente, você não pode ser cristão, você não vai para o céu, com essas coisas que você fez aí, você não vai para o céu não. Esse é o papel do diabo no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. É ficar lançando o seu pecado constantemente na sua cara. É ficar levantando não só diante do trono de Deus, como ele fazia, mas também dentro do seu coração e na sua alma, colocar ou fazer com que você encare os seus pecados e te encher de culpa, e te encher de medo, e fazer com que você fique na mão dele. Em outras palavras, ele vai dizer para você: olha, enquanto você não largar isso, você não pode ter certeza que você vai para o céu. E aí ele faz o quê? Coloca você como um sequestrado, um escravo dele, porque você não consegue vencer a natureza pecaminosa e continua a errar em algumas coisas, e ele continua no seu ouvido: tá vendo? Você é meu escravo. Enquanto você não mudar isso, você não tem céu. Esta é a ação de Satanás. Contra esta ação de Satanás, o versículo 11 é extremamente taxativo em dizer: eles, pois, está falando de Miguel, está falando dos anjos, eles, pois, o venceram. E venceram por quê? Pelo seu poder? Não, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Cristo, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ele vai falar um pouquinho sobre a igreja. Mas o ponto para nós é que a vitória de Cristo lá na cruz do Calvário, ela põe um ponto final na obra de Satanás de nos acusar diante de Deus. Não só isso, a obra de Cristo na cruz, ela definitivamente me abençoa com justiça, e então Paulo diz que Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando Cristo morreu lá na cruz, Ele pagou a minha dívida diante de Deus definitivamente. Ele encerrou as obras do diabo contra a minha vida diante de Deus, pois Satanás não pode mais me acusar, porque pelo sangue do Cordeiro, Miguel e os anjos expulsam Satanás da presença de Deus. Ele não pode mais chegar diante de Deus para me acusar. Ele não pode mais fazer isso. Ele foi expulso de lá. Encerra-se a obra de Satanás chantagear a minha vida. Por quê? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Deus entregou o próprio Filho dele para morrer lá na cruz por causa daqueles que Ele ama. Alguém tem alguma coisa maior do que isso para fazer? Existe alguma coisa maior do que dar o próprio Filho? Não existe. Por isso Paulo diz: olha, se Deus nos deu o seu próprio Filho, existe alguma coisa que Ele não nos daria? Tem alguma coisa maior do que um filho para um pai? Deus nos deu o que Ele tinha de mais valioso. Paulo diz: porventura não nos dará com isso, com Ele, todas as coisas? Então ele está dizendo: olha, Satanás pode chegar, poderia, se pudesse, chegar com os melhores argumentos diante de Deus. Ainda assim,
O preço que Deus pagou por nós foi tão alto que não há argumento suficiente para separar você do Deus que ama a sua vida, do Deus que ama a minha vida, do Deus que nos comprou com o sangue do seu Filho por amor. E então o que aconteceu? Estas obras do diabo, estas obras do dragão, da grande serpente, elas foram definitivamente encerradas na esfera celestial. Por isso que Paulo diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Bom, o que restou? Restou o que o texto diz aqui, que Satanás foi lançado da presença de Deus. E por isso, o último final do versículo 12 diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deus está dizendo para João assim: João, o que resta a vocês como igreja do Senhor é buscarem o sustento de Deus, é buscarem em Deus o guardar, o livrar, o sustentar diário, porque é isso que Deus faz com a igreja, com a mulher no deserto, é isso que Deus faz. Confiar em Deus e lembrar que a luta de vocês não é contra a carne ou sangue. A luta de vocês é contra todo principado, potestade, contra o príncipe que opera nas regiões celestes. E o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: olha, no céu este inimigo foi vencido. Na terra ele vai causar grandes tormentas para a igreja. Mas a igreja precisa saber que quando indivíduos se levantam contra ela, por trás desses indivíduos existem esses inimigos espirituais que estão aqui, presentes na nossa esfera, atuando. Só que estes inimigos, a igreja também precisa saber, eles já foram vencidos. Eu não preciso travar uma batalha espiritual como muitos ensinam por aí. Esta batalha espiritual, ela foi travada por Cristo na cruz. Eu preciso saber sim de quais são as armas dessa batalha. E as armas dessa batalha são muito simples. As armas dessa batalha são aquelas que o próprio Senhor nos deu. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Eu preciso ter a minha mente protegida com a convicção da obra salvífica de Cristo Jesus. Cristo me salvou. É isso que protege a minha mente. Eu preciso proteger o meu coração com a esperança da glória. Ainda que Satanás me ataque ferozmente e tire as coisas que eu amo nesta vida, pela fé eu creio que o que Deus tem preparado para mim na glória é infinitamente melhor do que todas as coisas que Satanás possa me tirar aqui. Eu preciso resguardar a minha vida com a palavra de Deus. Este é o alimento para mim no campo de batalha. E esta palavra de Deus diz que nós já vencemos. Eu preciso, como um soldado, avançar. Por que eu avanço? Porque o meu líder, o meu general, que é Cristo, ele já venceu essa batalha. Ele já está lá no posto do vitorioso. E eu estou caminhando, olhando para ele. Tem muitos inimigos no meio do caminho, mas eu não vou parar, porque o meu líder já venceu. É só uma questão de tempo para que essa vitória seja estabelecida totalmente sobre todos os inimigos e todos sejam colocados debaixo dos pés de Cristo Jesus. Então este texto tem uma mensagem gloriosa para a igreja. E a mensagem gloriosa para a igreja é essa: esta batalha não é de vocês, esta batalha ela é do Filho de Deus, e ela já foi encerrada e ela já foi vencida. Este inimigo derrotado está tripudiando pelas ruas por aí, porque ele sabe que lhe resta pouquíssimo tempo. Não se deixe iludir nem enganar por ele. A mensagem deste texto para a igreja é exatamente esta mensagem que está aí nos versículos 11, na primeira parte do 12. Olha, nós já vencemos. E qual é a vitória da igreja? Em que consiste a vitória da igreja? O sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. Eu não vou vencer a Satanás por um conhecimento teórico, intelectual sobre Cristo. Eu não vou conhecer a Satanás por uma religiosidade que intelectualmente entende que Cristo é o Salvador. Eu não vou vencer essa batalha apenas com um conhecimento a respeito do Cordeiro. Essa batalha é vencida quando eu creio de todo o meu coração, com toda a minha alma, na obra de Cristo Jesus. E então eu não vou travar batalha nenhuma. Quem travou essa batalha por mim é Cristo.
Consciente disso, eu não vou deixar o diabo chegar no meu ouvido para dizer, ó, você lembra o que você fez há 20 anos atrás? Pois é, você pode ter esquecido, mas eu não esqueci não. E no último dia, lá no juízo, Deus não vai deixar você impune. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Talvez você hoje aqui nesta manhã seja uma dessas vítimas silenciosas do diabo, que fica lançando o teu passado o tempo inteiro no seu rosto. Eu quero dizer que você pode, em oração, dizer, para que todos ouçam, não só os que estão perto de você, mas para aqueles que estão nas regiões celestes ouvirem também. Eu sei que o meu Redentor vive, como Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a vitória é minha, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. O meu passado, ele foi cobrado absolutamente, totalmente de Cristo. Ele assumiu o meu lugar lá na cruz. Ele já enfrentou o juízo no meu lugar. Ele enfrentou o tribunal de Deus no meu lugar. Todos os meus pecados já foram respondidos e pagos por Cristo Jesus. Não tem juízo final para quem está em Cristo. Não tem. Se você está em Cristo, Cristo já enfrentou o tribunal de Deus no seu lugar. Então quando o diabo vem te acusar, quando o diabo vem te chantagear, você precisa lembrar do que está lá em Romanos 8. Nenhuma acusação há contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. É por isso que Pedro ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro não está dizendo que você é capaz de resistir ao diabo, ele está dizendo que você precisa resistir ao diabo com a única arma que pode realmente vencê-lo. E a arma que vence é Cristo Jesus. Então quando o diabo quiser te acusar, quando o diabo quiser te tentar, quando o diabo quiser te chantagear usando pessoas, você precisa fechar os teus olhos e você precisa orar e falar com Deus: Senhor, em nome de Jesus, tira isso diante de mim. Porque eu não tenho força, mas o teu filho já venceu essa batalha na cruz. E o diabo, por ser mentiroso e enganador, ele vem o tempo inteiro trazer diante de mim mentiras para tentar me desestabilizar, para me tornar um escravo dele. Infelizmente a igreja, que deveria ser um lugar de pessoas livres, sem peso do pecado, em muitos momentos tem se tornado um ajuntamento de gente que está absolutamente cheia de remorso, cheio de culpa e cheio de cansaço, porque é ensinado uma péssima doutrina, uma péssima teologia, de que você precisa pagar penitências para se livrar dos seus pecados. Igreja não é assim. Igreja é um lugar de alegria e de júbilo. Olha para o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo de Deus se ajuntava, era um lugar de júbilo. Júbilo por quê? Porque Deus travava as batalhas dele. A igreja é um lugar de alegria e júbilo porque Cristo travou as nossas batalhas. Nós não somos vítimas, nós não somos sequestrados, nós não somos escravos do diabo. Não deixe que o diabo faça de você um alvo e fique acusando você, chantageando você, colocando culpa no seu coração, colocando sobre as suas costas um peso que você não pode carregar. Essa é a mensagem deste texto para nós. Satanás, por causa do sangue de Cristo Jesus, foi expulso da presença de Deus. Ele não pode mais acessar o trono do Senhor. Ele não pode mais levar as suas histórias lá. Então ele vai tentar fazer isso no seu coração. Mas você, como um cristão que conhece a palavra, precisa resistir ao diabo e dizer: aqui não. Não adianta você vir trazer culpa para o meu coração, porque o meu coração é de Cristo Jesus. Eu fui lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E ainda que eu tropece, como a epístola de 1 João diz, ainda que eu tropece, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o pagamento por todos os meus pecados. Ponto final. Então eu poderia dar um tema para esta pregação nesta manhã, mas eu não fiz isso. Mas eu poderia falar: como acabar com a culpa? Cristo já acabou com a culpa por você, porque Ele pagou o preço de todas as minhas e as suas culpas. E então como é que eu vivo agora então, pastor? Olha, a segunda arma está aqui, olha. Você que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, Cristo já venceu a nossa batalha no céu. O que eu tenho que fazer aqui?
Olha, o versículo 11 diz: e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que está dizendo? Olha, o nosso papel agora é crer em Cristo Jesus e colocar Cristo Jesus como a prioridade máxima da minha vida. E então o que eu vou fazer nessa terra não é ficar de bico calado, chantageado pelo diabo, muito pelo contrário. O que eu vou fazer sobre essa terra é abrir os meus lábios e contar para todas as pessoas que a dívida delas já foi paga, que elas só precisam crer em Cristo Jesus, porque Ele sim é a garantia da vida eterna. Eu vou viver como Cristo ensinou a viver, para dar um testemunho para as pessoas de que a minha vida pode ser diferente e que a vida delas pode ser diferente também, não por um talento pessoal meu, não por uma qualidade excepcionalmente minha, mas por causa das qualidades, dos talentos e da obra de Cristo Jesus. É isso que eu preciso dar testemunho. A vitória de Cristo Jesus é a vitória da cruz. E a vitória da igreja é a vitória da igreja que pela cruz de Cristo Jesus dá um testemunho impactante a este mundo. O Senhor Jesus diz: olha, quando vocês viverem unidos, quando vocês viverem firmes na minha palavra, quando vocês andarem confiados em mim, o mundo vai olhar para a igreja e vai crer que o Senhor me enviou. Evangelho de João, capítulo 17, você pode ler lá.